Boa noite, moçada. Beleza pura? Boa noite, Rogério. Adora, boa noite. Beleza? Boa noite. Boa noite, Simone, Tiago, Imara. Beleza pura, tranquilos aí, né? Deixa eu só, tô posicionando a câmera aqui. Acho que tá bom, né? Tá dando para ver lá a letra, tá beleza? Tá sim, Rogério. Ótimo. Muito bom. Vamos lá, 4 minutinhos, a gente começa todo vapor aí, hein? Esther, Imara, Isadora, Simone, Tiago, beleza. Sexta-feira bruta. Já colocando aqui o título de hoje. Beleza. Assecuratórias. Ok. Tá aí. Mais alguns instantes. Rogério. Oi, quem, Simone? Está só um quarto da imagem. Como é que é? Não está aparecendo a imagem tudo. Não, dá um fixar aí, vamos ver. Clica lá nos 3 pontinhos e manda fixar. Ok. Deu certo? Deu. Ótimo, maravilha. Melhora um pouquinho a qualidade, até parece. Não é? Dá uma melhoradinha. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Muito bom. (19:03), vamos lá, hein? Gente, que história é essa? Semana que vem não tem aula? Me conta essa história aí, alguém? Simone, fala para mim. Esther. Oi? Eu não tô nem sabendo. Fiquei sabendo que semana que vem... Eu também não estava sabendo disso. Nós temos provas vocês têm provas aí da faculdade e nós não teremos aula. E eu estava contando com essa aula, né? Antes. Então não teremos. Dá uma olhadinha aí depois com como é que chama? Com os representantes, né, de turma. Cadê? Não chegou, né? O Ivan não chegou, o João não chegou. Inclusive, eu mandei uma lista hoje, agora mesmo, há pouquinho, mandei a lista, tá? Vocês fiquem tranquilos, eu até coloquei essa lista por conta disso também, porque eu nem ia fazer lista de exercício mais para vocês, mas acabei fazendo por conta disso, para vocês fazerem as pesquisas aí, às vezes até mando outra, porque para a gente repor a aula aí, tá? Que não tem semana que vem. Beleza? E, de repente, eu vou ter que gravar algum tema para vocês depois também, né? Aula gravada, para a gente acabar a programação, tá? Então, tem esse detalhe, tá certo? Dá uma olhada, não chegou ninguém da coordenada, dos representantes, não? Então, aí, logicamente, vocês devem, né, ter essa informação aí, tá? Beleza? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar, então, dar uma olhadinha, ver com os representantes, né? E a gente já começa aqui, né? Medidas assecuratórias são medidas de garantia, né? Dentro do processo
até para que não haja prejuízo aí, principalmente à vítima, né? A hora de reparar a vítima. Então, nós temos, né, algumas medidas que podem e às vezes até devem ser tomadas para evitar esse prejuízo à vítima, né, no processo criminal, envolvendo inclusive, né, as indenizações, tá? Porque você já sabe que nós temos aí a sentença penal, ela gera um título executivo, né? Que depois, lá no processo civil, eu não preciso fazer outro processo para provar que eu tenho que receber o dinheiro, porque eu fui, né, lesado aí, sofri, né, prejuízos, tá? Então, a decisão do direito penal serve, né, na ação ex delito, né? Então, lembra disso, tá certo? Então, nós temos aí um cenário interessante, e aí nós temos aqui exatamente isso. Olha, quando você fala da medida assecuratória, nós temos uma série de providências, ó, são providências processuais, né? Tomadas, portanto, no processo criminal, né? São providências tomadas no processo penal, tá? É procedimental isso aqui, né? Para garantir aí aquela indenização, né? Garantir futura indenização, reparação de dano à vítima, tá? Ou reparação de danos, vamos por danos, né? À vítima, tá certo? Lá no direito penal, mas no direito civil, mas gerado aí no crime, durante o crime, né? Então, vítima da infração penal, tá? Considerando que nós estamos aqui no processo penal, né, da infração penal, perfeito, ou outras questões ainda. Nós teríamos ainda pagamento de despesa processual, por exemplo, né? Pagamento, por exemplo, ó, pagamento, né, de despesas processuais, tá? Também entram nesse quadro, tá? Ou até as penas pecuniárias. Lembra das penas, né, que nós temos aí? A prestação pecuniária ao Estado, tá? Uma das penas que nós temos aí também, né? E entre outros, né? Entre outros. Então, vamos colocar assim, ó, entre outras, tá? Entre outras, que podemos ter aí, dependendo né, de alguma perspectiva que, né, você tenha, né, que lançar mão de indenizações, tá? Então, para garantia, então a medida assecuratória, ela tem essa finalidade aí, tá? E aí nós vamos, deixa eu já marcar aqui meu vadimeco para a gente acompanhar esse processo aí, beleza? Tranquilos? Então tá lá, deixa aí o processo penal, tá no processo penal, beleza. Tá lá no... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Começa no 125, tá? Deixa marcado aqui. Começa no artigo 125 do Código de Processo Penal, tá? Então, nós temos aqui algumas medidas assecuratórias, e aí você tem lá o começo do 125, dá para a gente falar até pelo menos aqui o 133, tá? Tem mais coisas aqui dentro. Então, vou colocar aqui o começo, né? Lá no artigo, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. O começo aqui você vai ter a partir né, do artigo
nesse caso, começa no 125. Eu vou colocar a partir dele e a gente vai fazendo alguns comentários, né, do Código de Processo Penal aí, tá bom? Então, nós temos aí as medidas assecuratórias, você vai observá-las a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal, tá? E aí nós temos algumas interessantes, né? Vamos começar aqui com uma delas, o caso, por exemplo, o caso aqui, por exemplo, do sequestro, tá? Então, o caso aqui do sequestro, certo? O sequestro, nessa condição, olha só o que nós temos aqui no sequestro. Vamos dar uma lida aqui inicialmente, só para você já ir sintonizando. Deixa eu ver aqui se os representantes mandaram. O João aqui mandou, né? O João mandou alguma coisa, tá? O João Gustavo. Tá? Deve passar para vocês aí daqui a pouco. O Ivan, não sei se ele já chegou, tá? Aí ele está falando aqui no caso do sequestro, já a partir do 125, beleza? Ele fala assim, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com proveito da infração, ainda que já tenha sido transferido a terceiro. Tá? Então é interessante a gente, né, fazer aí um rastreamento, né, quando vai comprar alguma coisa, para ver se não tem bens sequestrados, tá? Então, lá no artigo 125, você vai ter lá até no 133, como eu falei, né? Então, o artigo 125 do Código de Processo Penal, ele já vai falar nessa perspectiva, tá? Então, nós teríamos aqui, deixa eu colocar aqui à frente, né? Nós teríamos já uma retenção de bens, né? Ele fala exatamente isso, caberá sequestro dos bens imóveis adquiridos, tal. Então nós teríamos uma retenção de bens nesse caso, tá? Então aqui retenção de bens, tá? Nessa perspectiva eu posso colocar bens móveis também, né? Bens móveis e imóveis. Tá certo? Esses são do réu, né? Ou investigado aí, do réu ou investigado. Tá certo? E essa é uma perspectiva de uma situação, né? Quando adquiridos em proveito da infração penal. Quando adquiridos em proveito da infração penal. Ou seja, são bens que não são deles. Ele conseguiu adquirir por causa, né, de crime cometido, tá? E o sequestro, ele tem um objetivo, efetivamente, né? Primeira coisa, para ele não se desfazer do bem. Tá? Então, logicamente, aí a retenção dos bens aí o objetivo, nesse caso, é a garantia deles, tá certo? Então, para ele não desfazer do bem. Tá? Por isso que tem essa historinha que você vê aí, né? A palavra laranja, né? Aí você tem pessoas que estão com bens dos outros, tem uma série de questões aí que envolvem, né, a prática de crime. E aí você tem pessoas com bens dos outros. Tá? Então, esse é um quadro que nós temos, né, dentro desse cenário aqui. Tá? Eu poderia até designar aqui uma linha, né? Quando você fala dessa garantia de reparação aqui, poderíamos ter aí o objetivo. Quando você fala do sequestro, eu posso ter lá o objetivo, né, muito claro aqui do sequestro, que é a garantia a indenização, né, da vítima. Tá? Então, aqui, garantir, por exemplo, garantir a indenização da vítima. Não é? Porque a gente sabe que, né, o que a pessoa não tem, o direito não tem como tirar, né? Então tem que dar algumas garantias aí, nesse caso. Poderia até, né, garantir também o impedimento do... Como é que eu poderia falar para você? Do lucro, né, da atividade, né, criminosa, tá? Impedir o lucro da atividade
criminosa, tá? Vou colocar aqui, ó, criminosa. Beleza? Então seria aí um quadro, né? Claro, né? Lógico que tem que haver aí indícios, né, de que aqueles bens são provenientes, né, de ações ilícitas, tá? Então ele fala aqui no artigo 126, tá? Ó, como é que eu vou decretar aí esse sequestro? Então ele fala aqui no 126, ó, a decretação do sequestro bastará para a decretação aí do sequestro dos bens, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, tá? Então é lógico, né? Então essa decretação ela depende de indícios da proveniência ilícita dos bens. Ó, a decretação, vou colocar aqui à frente. Ó, aliás, não, deixa eu só descer uma linha. Eu acho que você continua enxergando aqui ainda, né? Ó, dá para enxergar aqui? Dá para enxergar, não dá? Vou escrever aqui, ó. A decretação do sequestro Vou só resumir o que está no artigo aqui, né? Depende de indícios da origem, como é que ele fala aqui? Ele dá origem ilícita mesmo, né? Ó, da proveniência, ou de indícios da proveniência ilícita dos bens, tá? Aqui, ó, do mesmo lado aqui dos bens, tá? Basta isso. Aí eu tô, ó, isso aqui você encontra diretamente lá no artigo 126, tá? Então isso é o que está presente aqui, ó, no artigo 126 do Código de Processo Penal, tá? No caso do sequestro de bens, o juiz vai decretar o sequestro com base, né, nessa perspectiva de que eu tenho indícios veementes, quer dizer, indícios fortes, né, de que aqueles bens têm proveniência ilícita. Isso aí você vê sempre aí no noticiário, já está vendo alguma coisa nesse sentido, né? Então são formas que nós temos de dar alguma garantia, tá? Então esse aqui seria um formato de medida assecuratória, tá? Então eu estou falando que é uma medida assecuratória de garantia mesmo, ó. São providências processuais para garantir uma indenização, reparação de dano. Quer dizer, a finalidade é realmente fazer uma garantia, né, de que a vítima ou o próprio Estado vão receber, tá? Então, isso aqui seria uma forma. O sequestro é uma das medidas assecuratórias, tá? Nesse caso aí, então, vai se reter os bens, né, do réu ou do investigado, né? Lógico, né? Quando se estabelece aí, quando se indica, quando se tem, né, pelo menos uma certa, né, garantia de que eles provêm de origem ilícita, tá? Então, lógico, não é qualquer patrimônio da pessoa, mas que ela teria feito essa aquisição. Aí tem uma investigação, obviamente, para isso, tem um rastreamento aí, né, para isso, tá? Lógico. Mas aí você tem essa linha, esse horizonte aí de garantia para a vítima e para o próprio Estado. Perfeito? Esse é o quadro, né? Esse é o quadro. Eu não vou escrever mais nada, porque já está bem cheio aqui, já está bem poluído, né? Então eu já vou sair aqui da frente, você já faz aí o seu procedimento. Tá? Vou fazer mais algumas leituras aqui, só do artigo, né? Para você visualizar esse quadro aqui. Então, até no 133. Beleza? Não vou apagar agora, não. Deixa eu só fazer mais a leitura aqui. Olha só o que ele faz aqui no 127. Juiz de ofício, a requerimento do MP ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Quer dizer, o sequestro de bens ele pode fazer em qualquer etapa, mesmo antes de iniciar o processo, tá? Você tem lá a fase administrativa, claro, tá? Até na fase administrativa, e aí ele pode fazer isso, inclusive, de ofício.
tá? De ofício ele pode fazer isso também, né? Então você tem esse cenário, 128, realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis, até para fazer a garantia. Por isso que quando você vai comprar um bem, é bom dar uma olhada lá. Você vai comprar uma casa, um apartamento, uma fazenda, um terreno, dá uma olhada lá no cartório. Não faz aí o adiantamento do dinheiro, não, né? Porque pode ser até um golpe, tá? Então, cuidado com isso, né? Aí isso é o 128, 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargo de terceiro, claro, porque aí o caso comprou de boa fé, aquela coisa que você vê lá no direito civil, tá? Sequestro poderá ainda ser embargado, pelo acusado, sob fundamento de não terem os bens sido adquiridos em proveniente de proveitos de infração. Então, aqui, o indício tem que ser veemente, tem que ser forte de que aquele bem é originário de uma infração, né? São adquiridos de forma ilícita. Caso o sequestro tenha sido decretado, e aí o acusado, né? O réu, ou mesmo o indiciado aí, nesse caso, até o acusado, ele pode entrar com embargo para provar que não, que aqueles bens lá são da herança que ele recebeu, né, quando o pai faleceu, alguma coisa assim, tá? Então é possível que você tenha essa perspectiva do embargo, né? O próprio acusado pode, né, embargar, ou o terceiro que houverem adquirido, que houverem os bens, a quem houverem os bens se transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa fé, inclusive, né? Então é interessante observar isso que eu falei agora há pouco, inclusive, tá? Isso que eu havia comentado com você agora há pouco, tá? Então esse é um cenário interessante aí do sequestro. Não poderá ser pronunciada a decisão desses embargos antes de passar em julgada a sentença condenatória, né? O que é óbvio. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias. Então, aí termina o sequestro de bens, né? Contado da data em que foi concluída a diligência. Se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que assegure a aplicação desse disposto, e se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, né? Então, se ele for absolvido, também não tem sentido manter os bens sequestrados, tá? Esse é outro detalhe importante. Proceder-se ao sequestro de bens móveis, se verificadas as condições previstas no artigo 126, tá? Que é o que eu falei lá dos indícios, ou 126 é esse aqui, tá? O 133, transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz de ofício ou requerimento do interessado, do MP, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo procedimento tenha sido decretado, né? O dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos, o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Então tem que indenizar as pessoas, né, que foram lesadas. O valor apurado deverá ser recolhido, então, ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver prisão diversa em lei especial, beleza? Então, assim, para dar garantia, né? É para garantir que as vítimas sejam indenizadas, que o Estado seja, né, ressarcido de alguma forma, tá? Então, uma forma de você ter aí a garantia, né, de quem foi vítima de um crime, tá certo? Tudo bem? Então tá lá vai até o 133 aqui, então, o sequestro, porque depois vem a hipoteca, tá? Tem o 133A, que ele fala que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização do bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública, tá? Então ele poderia ser utilizado, inclusive, tá? O bem sequestrado ele poderia ser utilizado, o que é muito razoável, né? Que os bens sequestrados que sejam de fato resultantes de crime, lógico, né, possam ser utilizados pelo aparato de segurança, tá? O caso de armas, o caso de veículos, né? Muitas coisas poderiam ser utilizadas aí, tá bom? Então, de novo, saindo aqui da frente, pode apagar? Pode. Pode, né? Beleza. Então vamos lá, sequestro. Vamos falar da hipoteca legal agora.
Esse é o sequestro de bens, viu? Sequestro de bens, que provavelmente você já ouviu falar, né? Agora eu tenho a hipoteca, tá certo? No caso da hipoteca é a hipoteca legal, tá? A hipoteca legal, ela está aí na sequência, seriam os artigos, dois artigos, né? Os artigos 134 e 135 do Código de Processo Penal, beleza? Então, no caso aí, é uma medida, também é uma medida assecuratória, não é? Nós estamos falando aqui de uma medida cautelar, tá? Então dá para falar que nós teríamos aí uma medida cautelar, tá? Ela é assecuratória de cautela, tá? E essa medida cautelar aqui, ó, ela vai recair sobre bens imóveis de origem lícita. O sequestro é em relação a bens, né? Bens de modo geral, que tenham, né, um indício forte, veemente de que foi resultado de crime, tá? No caso aqui, nesse caso aqui, aí nós teríamos uma outra condição, né? Recai sobre bens imóveis de origem lícita, tá? Ó, então recai sobre bens imóveis de origem, né? Nesse caso, origem lícita, tá? Lícita, que compõe o patrimônio do indivíduo, tá? E aí o quadro é interessante, ó, porque você vai... primeiro, esse cenário, deixa eu escrever, esse lícito ficou bem apertadinho aqui, né? De origem lícita, tá? Ó, vamos escrever direito, né? Ó, lícita, tá? Beleza? E aí, nessas condições, o objetivo, né? Isso aqui tem um objetivo, ó, é para assegurar a indenização do ofendido, né? Para assegurar a indenização do ofendido, tá? Então foi feito lá né, a hipoteca. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No caso, a hipoteca legal, estou no 134. São só dois artigos aqui, né? Muito embora o 135 seja grande, mas dois artigos só, né? Ele fala assim: a hipoteca legal sobre os bens, sobre os imóveis do indiciado, poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, requerido pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e os indícios suficientes de autoria. Então, o 134 fala que essa medida, né, ela é requerida aqui pelo ofendido. Ó, a hipoteca legal sobre os bens, né, imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo. Então, isso aqui é importante que nós tenhamos, né? Ela pode ser requerida pelo ofendido em qualquer, essa parte aqui é importante, ó, em qualquer fase do processo, né? Que ele fala aqui, ó, tá? Em qualquer fase do processo, isso mesmo, né? Do processo, beleza? Ó, ok. Agora, lógico, né? Quando ele faz o requerimento, ó, no processo, né? Tá dentro das fases do processo, desde que haja certeza da infração. Então, aqui ele tem que ter essa certeza, ó. Ela é requerida pelo ofendido em qualquer fase. Só que para fazer essa requisição, né? Então, ó, desde que haja certeza da infração, tá? Então, aqui, ó, tem que haver a certeza da infração. Esse é um detalhe muito importante, beleza? Então tem que ter certeza. O ofendido, obviamente, deve ter essa certeza, né? Indício suficiente de autoria, tá? Né? Da infração, mais indícios
não é? Indícios, olha o que ele usa aí, ele usa a palavra suficiente, ó, suficientes de autoria, beleza? Isso aqui é importante também, né? Porque pode ser que tenha havido a infração realmente, ele tem certeza da infração, mas ele não tem certeza que foi aquele autor, tá? Então tem que ser esse quadro, tá? Então, certeza da infração e, logicamente, indícios suficientes, né, de autoria, tá? Isso é muito importante. É o que está disposto aqui no artigo 134, inclusive, tá? O 135 agora, ó, só para a gente ter uma sinalização interessante aqui, fala assim, ó, pedida a especialização mediante requerimento em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão que ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder o arbitramento do valor e da responsabilidade e avaliação do imóvel ou imóveis. Então tem que fazer a avaliação do imóvel, né? Está lá descrito no 135, em síntese é isso, você tem que ter lá uma avaliação. Aí tem uma série de parágrafos aqui, eu vou ler rapidinho só para a gente poder, né, ter uma noção. Ó, a petição será instruída com as provas ou indicação de provas em que se fundar a estimação da responsabilidade com a relação de imóveis que o responsável possuir. Se outros tiver, além dos indicados no requerimento e com o documento comprobatório do domínio. Então, tem que ir lá fazer, né, no cartório de registro de imóveis, verificar quais são os imóveis que tem que fazer a relação dos imóveis, isso já no requerimento, quantos imóveis serão necessários, tá? Parágrafo 2º, o arbitramento do valor da responsabilidade e avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, ó. Então, a gente não tira um valor, né, da cartola, não. Tem lá, né, o perito que vai designar isso aí, é um perito, né, judicial, perfeito? Onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º, o juiz, ouvidas as partes do prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor de responsabilidade se lhe parecer excessivo ou deficiente. Então, o juiz tem que ter uma noção também de valores, né? Até para que não tenha, né, subvalorização ou supervalorização nesse caso, né? O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade, tá? É para garantir, né, essa indenização. Então, está dentro dos limites, né, do que seria, né, o valor indenizável aí. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença. O valor foi pequeno, foi insuficiente ou foi superior, então a parte pode se manifestar nesse caso, tá? E o último, parágrafo 6º, nesse caso, se o réu oferecer caução suficiente em dinheiro ou em títulos de dívida pública pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca. Então, quer dizer, é possível não ter a hipoteca legal? É possível, né? Nessas condições aí que o acusado ele oferece, aí, então, né, no caso o réu, um calção, tá? Que pode ser, inclusive, em títulos da dívida pública, tá? Segundo o parágrafo 6º nesse caso, tá bom? Então, esse aqui seria a hipoteca. Então, sequestro, hipoteca, e agora nós temos o arresto, tá? Na sequência aí nós temos o arresto, tá? Vou colocar aqui o título, ó. O arresto. O arresto, né, nesse caso. E aí, poderíamos dizer que aqui nós estamos nos artigos, acho que ele vai até o 144, sim. 144, né? Então tá aqui, ó, o artigo 136 ao 144, aqui vai estar o 136, ó, artigo 136 a 144 do CPP, né, ó, CPP, beleza? Então nós temos aqui também o
um caso interessante, né? Aí é para tornar um bem de origem lícita indisponível, tá? Aqui é uma medida assecuratória, né? Todas que nós colocamos até agora são medidas assecuratórias, perfeito? Com um detalhe, né? Aqui é uma medida de garantia também, que visa, inclusive, nesse caso, tornar indisponível, né, os bens de origem lícitas, tá? Bens de origem lícita, tá? Isso é interessante. Também para quê, né? O objetivo é esse, ó, para garantir, para não se desfazer deles, né, desses bens, para garantir futura indenização, tá? Para se garantir futura indenização. Essa indenização, lógico, você já sabe, não preciso nem escrever, ao ofendido ou ao Estado, né? Ao ofendido ou ao Estado, beleza? Então, nesse caso aqui, vamos dar uma passada rápida aqui, ó. Ele fala o seguinte, lá no 136, começa lá, começa no 136, tá? Vamos dar uma olhadinha no 136. Ele fala assim, ó: o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, no prazo de 15 dias, se no prazo de 15 dias, faltou o C aqui, né? Se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal, tá? Então, aqui uma pré-hipoteca, é uma garantia para as pessoas não se desfazerem dos seus bens, o que é uma grande preocupação. Então, é muito comum que as pessoas façam isso quando tem que responder o processo, tá? Então, para evitar que ele tire tudo do nome, né? Então, faz ali o arresto e depois pode-se proceder aí à hipoteca. Então, ele está dando aqui um prazo, ó. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, né, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal, tá? O 137, se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, tá? Nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis, tá? Então, todo jeito é buscar uma garantia, né? O que não é uma tarefa fácil, vocês sabem disso. Buscar garantia de quem cometeu um crime aí não é uma tarefa fácil, tá? Parágrafo 1º do 137, se esses bens forem coisas fungíveis, substituíveis, no caso, e facilmente deterioráveis, proceder-se-á ao artigo 5º 120, tá? Lá no 120, parágrafo 5º, né, tratando de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão, depositando-se dinheiro apurado ou entregue a terceiro, tá? Então, converte em dinheiro lá por meio do leilão também, tá? Parágrafo 2º, das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para manutenção do indiciado e de sua família, né? Então também tem que ter uma garantia aí de manutenção. Os 138 processos de especialização da hipoteca de arresto correrão em auto apartado, em processo apartado, né? Os autos são apartados, no caso. O depósito e administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil, e tá, foge do controle aqui do processo penal. 140, as garantias de ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre essa reparação de dano ofendido. E aí eu havia colocado lá no início, né, quando eu falei de medidas assecuratórias, que essa seria a finalidade, tá? Inclusive, aqui ele fala uma coisa importante, né? Que a prioridade é a reparação do dano, tá? Do ofendido. Prioridade é a reparação do dano do ofendido, tá? 141, arresto será levantado ou cancelado a hipoteca se por sentença irrecorrível o réu for absolvido, tá? Ou se tiver extinta a punibilidade, tá? Lembrando, vai até o 144. O que é lógico, né? Se ele foi absolvido, não tem sentido manter a hipoteca legal ou o arresto, tá? Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas do 134 até o 137, tá?
Então, interessante nesse caso. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos da hipoteca remetidos ao juiz da vara civil, que é ele que vai administrar isso, né? 144, os interessados, ou nos casos do 142, o MP poderão, né? Os interessados e o MP poderão requerer um juízo civil contra o responsável civil as medidas previstas no 134, 136 e 137, né? E aí tem lá algumas coisas também que foram acrescentadas no 144A, beleza? Mas não tem, né, necessidade, beleza? O quadro vai até aqui, que a gente vai apagar e falar de outra coisa agora. Beleza? A hora que puder apagar, só falar. Pode apagar. Maravilha. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho do incidente de falsidade. Já está logo em seguida aí no 145, né? Deixa eu só confirmar aqui. Já está na sequência aqui, parece. Ó, isso. Incidente de falsidade 145 aí, mas a gente já lê daqui a pouco, né? Esse caso é para você constatar a autenticidade de documento, né? Ó, então, nesse caso, né? Esse é um incidente processual, tá? Incidente processual. Incidente processual, né, voltado exatamente à constatação de autenticidade de documento. Ó, voltado, vamos colocar assim, ó, voltado à constatação de autenticidade né, de documento inserido nos autos do processo, ó, de um documento inserido nos autos do processo, tá? Na juntada de documento, né? Dos autos do processo, né? Criminal, tá? Nós estamos falando principalmente do processo criminal principal, porque nós temos lá os que correm em apartado, né? Então tem um principal, tá? E aí, lógico, né? Então você tem né? Algum tipo de controvérsia, né? Então, né? Sobre esse documento, né? Sobre o qual há controvérsia, tá? A controvérsia, beleza? Sobre esse documento aqui, ó. Então, esse sobre o qual há controvérsia, ó. Sobre o qual há controvérsia é esse documento aqui, ó. Esse documento que foi inserido, qualquer documento, né? Certo? E aí você tem esse cenário, né? Qualquer documento, seja ele aqueles que foram inseridos, né, no PJE, por exemplo, né, que foi produzido de forma eletrônica, enfim, qualquer tipo de documento hoje, tá? Então nós temos aí essa configuração. Aqui, dá para visualizar aqui no 145, né? A gente já fala aqui e eu depois escrevo lá, tá? Os artigos, ó. Do incidente de falsidade, arguída por escrito a falsidade do documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Então, se foi inserido, né, foi juntado um documento, né, no processo, e aí a parte contrária
né, não acredita que aquele documento seja verdadeiro, uma escritura, algum tipo de documento, tá? Então ele vai arguir aí, né, essa falsidade, tá? Um incidente de falsidade, e aí vai se provar, né, vai se verificar a autenticidade do documento ou não, tá? É o que está descrito aqui para nós, ó. E tem um procedimento aqui, então, arguída por escrito a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Então tem ali uma receitinha de bolo aqui, né? Ó, ele mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária que no prazo de 48 horas oferecerá resposta sobre a questão, né, em si. Assinará o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Quem alega que o documento é falso e quem está dizendo que o documento é verdadeiro. Então, eles têm um prazo aqui de 3 dias, né, para fazer essa alegação. Tá? Concluídos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessário, né? Se reconhecidas a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, desentranhar, retirar dos autos, tá? Mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Tá? E no 146, a arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais, logicamente. Aí a procuração tem que ter esses poderes especiais. O juiz, né, no 147, poderá de ofício proceder à verificação da falsidade. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo ulterior ao processo penal ou civil. Tá? Então, é sério, né? Então, um documento falso, então nós teremos aí um cenário, né, de tentativa de resolver aí o problema, tá? Então vamos lá, ó, eu posso citar aqui a hora que você estiver fazendo a leitura, então você vai fazer a leitura do 145 ao 148, tá? Já vou colocar aqui no final, ó, artigos 145 a 148 do Código de Processo Penal, tá? Então esses são os artigos referentes ao incidente de falsidade, caso haja, né, a arguição de falsidade de algum documento, tá? Na sequência, ele fala de outro incidente, de insanidade mental, tá? Vamos colocar esse título aqui. Acho que dá para a gente escrever aqui embaixo, ó. Tem o incidente de insanidade mental, ó. Incidente de sanidade, né? Que ele coloca lá, ó, de sanidade mental, tá? Então, incidente de sanidade, verificar a saúde mental, né, da pessoa, tá? Isso a gente já consegue visualizar aqui no 149 ao 154. Eu já vou até escrever aqui para você, para não ficar lá. Ainda começa aqui no artigos 149. Isso mesmo, ao 154, tá? Artigo 149 a 154 do Código de Processo Penal, tá certo? E aí esse quadro é importante, né? Porque você tem que verificar, né, esse quadro, não é? Principalmente se o sujeito é imputável ou não, né? Então esse é o quadro, ó. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício o requerimento do Ministério Público, do defensor ou curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja esse submetido a exame médico legal. Então, nós temos aqui há uma submissão, né, do acusado, né? Então, a ideia é submeter o acusado a exame médico, né, pericial nesse caso, tá? Que seria o exame médico legal, né? Que seria uma perícia, tá? Um exame médico legal, e que nesse caso nós estamos diante de uma perícia médica, e é esse médico que vai atestar a sanidade. Por quê? Porque nós temos aí as questões ligadas à imputabilidade, né? Então aí temos lá o artigo
26, né, do Código Penal, tá? Lá no Código Penal nós temos a designação da imputabilidade ou inimputabilidade penal. Pode ser um caso de inimputabilidade. Inimputabilidade penal. E esse sujeito, então, ele não é submetido à pena, ele é submetido a tratamento ambulatorial ou internação, conforme o caso, tá? A submissão dele vai ser a outra situação, outro tipo de sanção, tá? Não é pena, se ele for considerado inimputável, né, penalmente. Aí lembra da parcialidade, tem o parágrafo único que vai falar dessa parcialidade, né? Então ele fala aqui, ó, no parágrafo 1º, ele fala que o exame médico poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente aí ao caso, né? Então, nesse caso, tem que verificar, desconfiou que ele tem alguma doença mental, que no momento do crime, né, da ação ou da omissão, ele não tinha capacidade de discernimento, né, mental, tá? Conforme consta lá do artigo 26 do Código Penal. Tá? O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo se já iniciada a ação penal, salvo quando as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento, tá? Então aí, né, levantamento de provas, alguma coisa que pode se perder, ele faz, tá? Ele adianta aí, mas o resto suspende o processo. 150 para o efeito do exame do acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judicial ou judiciário, né? Então você tem aí um caso interessante, onde houver, ou se estiver solto, o requerente e o requerer os peritos em estabelecimento adequado que o juiz designar, tá? Então tem uma internação aí, que é o que se estabelece aí como medida de segurança, tá? E não seria a pena, né? O exame não durará mais de 45 dias, salvo se peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Aí quem vai falar isso é o perito médico. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar que sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. No 151, se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do 22 do Código Penal, o processo seguirá, né, com a presença do curador. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, quer dizer, foi depois, né, do processo, continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, né, observado o parágrafo 2º do 149, né, que fizemos a leitura há pouco, tá? De nomeação do curador, no caso, tá certo? Parágrafo 1º do 152, o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judicial, que seria, né, a clínica de tratamento aí, ou em outro estabelecimento. O processo retornará a seu curso desde que restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Então, se ele sarar, ele vai ouvir aí a fala das testemunhas, tá? Porque ele não estava presente, é o direito do acusado. 153, o incidente de insanidade mental processar-se-á em auto e apartado também, não é no processo principal, né? Cadê? Que só depois de apresentado do laudo será apenso ao processo principal, né? Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto do 682, tá? Então nós temos lá o 682, que ele vai fazer aqui para nós, né? Deixa eu achar aqui o 682. Sentenciado que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judicial a falta dele, que é o caso de internação, né? Beleza? Então tá aí, né? Esse é o quadro, né, do incidente de insanidade, né? De insanidade. Faltou o IN aqui, ó. Insanidade, né? Beleza? Pura? Tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho das questões de teoria da prova, como eu havia comentado com vocês na última aula, tá?
Beleza pura? Podemos apagar? Pode. Pode. Beleza. Tá aqui. Agora a teoria, chama teoria da prova agora, o assunto. Deixa eu colocar aqui, ó, teoria da prova do processo penal, né? Teoria da prova no processo penal. Naturalmente, é o processo penal brasileiro, não é? Que cada lugar tem, né, características distintas conforme, né, a consolidação do direito aí, tá? Ao longo do tempo, beleza? Então, teoria da prova no processo penal. Uma coisa interessante é que nós temos aí, ó, os chamados aspectos gerais, né? Os aspectos gerais, tá? É uma teoria geral, né? Desse caso aí, aspectos gerais. E um quadro interessante é exatamente esse, né? No processo penal, no direito penal, no processo penal, né? O ônus da prova é de quem acusa. Você provavelmente já ouviu falar isso, né? Quem é que tem que provar? Quem acusou, quem falou que fulano cometeu determinado ato, tá? Então, nós temos aí, dentro dessa linha, dentro desse horizonte de que o ônus da prova cabe a quem acusa, tá? Então, nesse caso, nós temos o ato de provar, né? Existe aí o ato de provar, né? De estabelecer aí a prova, tá? Existe aqui o ato de provar, né? Então, aqui eu vou verificar a verdade, né? Então, aqui nós teríamos um caso de verificação da exatidão ou verificação da verdade do fato alegado. Aqui é a verificação da autenticidade dos atos ou dos fatos alegados, né? Nesse caso aqui, ó, a autenticidade seria a verdade, né? Seria a exatidão, tá? Nesse caso, né, do fato alegado, né? Ou do fato ou dos fatos, do fato alegado, tá certo? Então, esse caso aí, né? Quem? Por qualquer uma das partes, tá? Então, pela parte, né? Pela parte no processo, no caso, tá? Qualquer uma delas, porque eu falei para você que quem alega, né? Quem acusa tem o ônus da prova, pela parte no processo, tá? Então, esse é um quadro interessante, a chamada fase probatória, né? A fase de apresentar as provas aí, tá? Aí o ato de provar, né? Então, nesse caso aí, você tem esse cenário, né? Então, aí como é que vai ser, né? Qual que é o meio, né? O meio, né? Por meio de qual formato que vai ser feita essa prova. Então, é um instrumento, né? A prova testemunhal, por exemplo, é bastante utilizada, tá? Então, aqui nós temos o instrumento, né? O instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. Ó, instrumento pelo qual, né? Vamos colocar aqui, pelo qual se demonstra a veracidade, tá certo? E aí, nesse caso, né, de algo, tá? Então, aí, o caso de uma prova testemunhal, por exemplo, né? A testemunha está alegando que você que viu determinado tipo de atitude, de ação, ouviu a pessoa falar isso ou aquilo, e assim por diante. Então, seria uma forma, né, de
de provar, nesse caso. Aí eu tenho lá a prova testemunhal, provas materiais, tá? Então, o resultado da ação. Nesse caso, eu também tenho aí o resultado, né? Ó, resultado, tá? Da ação de provar, da ação de provar. Sendo aspectos gerais, né? Dentro da teoria da prova. Daí é o produto extraído aí da análise dos instrumentos da prova, né? Então, aqui eu tenho o produto extraído da análise, né, dos instrumentos de prova ali, né? Nesse caso, ó, análise dos instrumentos de prova. Dos instrumentos de prova, dos instrumentos de prova, nesse caso, que foram oferecidos, né? Prova oferecidos, nesse caso aqui, tá? Oferecidos, demonstrando, portanto, a verdade de um fato, né? Demonstrando a verdade de um fato, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a prova pericial, né? De um fato. Então, a análise, a perícia técnica, então, vai fazer essa demonstração a partir daquilo que foi apresentado, né? Por isso que é importante manter aí essa cena do crime, onde os peritos chegam para recolher lá o material que pode ser usado como material probatório, né? Para fazer lá a perícia e tudo mais, tá bom? Então, todo o material que é recolhido pode ser utilizado aí como prova nessas condições, tá bom? Então, esse é um cenário. Vamos falar um pouquinho desses cenários aí também, tá? Então, é óbvio que a prova depende de um procedimento em contraditório, né? Então, você tem aí as questões, né, direcionadas às partes de um modo geral. Então, as duas partes participam, tanto acusação quanto defesa, né? Pode apagar? Pode. Então, uma observação importante aqui é que a prova depende de procedimento em contraditório, né? Ó, então, uma observação aqui, a prova genericamente, ó, a prova, vamos colocar aqui genericamente, depende de procedimento em contraditório. Tá? Então, logicamente, né, isso significa o quê? Que nós temos aqui, ó, deixa eu pôr uma setinha aqui, tá? Tá? E aí, nessa situação, lógico, tem a participação das partes, tá? Então aqui temos, ó, com participação ativa dentro do princípio contraditório das partes. Tá? Acusação e defesa, logicamente, né? E aí você tem esse cenário interessante, que aqui é o princípio do contraditório, ó, que nós estamos falando aqui, né, do princípio do contraditório. Quando eu falo da participação ativa, né, das partes no contexto do contraditório, é lógico, eu tenho uma situação aqui que é, né, a possibilidade, deixa eu colocar um pontinho aqui, ó, né, quando você tem aí um quadro, quando eu tenho o contraditório, eu tenho a possibilidade de garantir a validade, né? Então, aqui é a validade da prova, tá? É uma garantia de validade da prova.
tá certo? Nesse caso aí, da prova que foi produzida. Então, logicamente, eu entrando dentro da linha do contraditório, eu valido a prova, tá? Porque não adianta só apresentar, né, uma versão e não haver aí a possibilidade, né, da contestação daquela afirmação, tá? Mesmo na condição de prova, beleza? Então, esse é um cenário, né, de validação aqui, né, dessa prova, tá certo? Então, lógico, né, que você tem aí uma série de elementos importantes, né, que vão registrar aí os documentos colhidos dentro desse quadro. Então, são elementos de informação, tá? Agora, tem um quadro importante aqui, que é a finalidade da prova, né? A finalidade da prova aqui, ó. Finalidade da prova, tá? Então, nós temos aqui um quadro extremamente importante, né? Então, a pessoa vai garantir aqui, né, a possibilidade de formação da convicção do juiz, tá? Então, aqui, ó, permite a formação, ou permitir até, né, se a gente falar de finalidade, permite a formação da convicção do juiz, nesse caso, do juiz, né? E aí, nessas condições, né, permitindo a tomada de decisão, né, permitindo a tomada de decisão, né, com um quadro de mais certeza, né, com base na certeza evidenciada, né, no conjunto do processo aí, nesse caso, tá? Evidenciada no conjunto do processo. E a prova teve um papel fundamental dentro desse quadro, lógico, tá? Então, e o interessante é que esse juiz aqui, então, quando você fala nessa condição, o juiz efetivamente ele é um dos destinatários, né? Ele é destinatário, né, da prova. Ó, nesse sentido, ele é destinatário da prova. A prova é para que ele possa formar a convicção para ele dar o veredito ali, né? Dar a sentença, tá certo? E aí nós temos esse cenário. Agora, quando você fala desse destinatário, ele é um destinatário que a gente pode dizer que é o direto, que é ele que vai tomar a decisão, né? Ele é direto. E as partes seriam destinatários indiretos, tá? Então é interessante você observar essa perspectiva, né? Porque quem vai ter que tomar a decisão e com base nas informações que estão chegando é o juiz, tá? Então, nesse cenário, você tem que perceber essa questão, né? Então, o destinatário direto seria aí o juiz. As partes seriam destinatários indiretos da prova, né? Porque eles vão depender, né, da decisão do juiz nesse caso. E aí, lógico, não precisa nem escrever, mas você tem essa configuração, tá? Nessas condições, né, você tem essa designação aqui, tá? Então, logicamente, aí você tem as diversas formas de se produzir essas provas, né, instrumentos que vão garantir a produção de provas nessa perspectiva, tá? Então, é importante pensar nisso. O Brasil tem um sistema interessante, né? O sistema de avaliação de prova no Brasil, aqui, ó, tá? Então, deixa eu colocar, acho que cabe aqui, tá? O sistema de avaliação de prova, né? O sistema de avaliação, né, da prova. Deixa eu ir escrevendo Brasil, da prova, não é? Nesse caso aqui, que nós adotamos no Brasil, né? Então, assim, então você tem um quadro genérico aqui, ó, e aí nós temos esse quadro, que seria a persuasão racional, né?
que é isso aqui, essa convicção é essa persuasão, né, racional aqui, a persuasão racional, né, o que o direito penal, né, processual penal, adotou seria a persuasão racional aí, tá? Que nós chamamos também, mais comum às vezes, né, que é o livre convencimento motivado, tá? Ou livre convencimento motivado, tá? Que seria isso, né? Quando eu tenho a formação da convicção, é baseado, tá tomando decisão com base nesse sistema aqui, ó, livre convencimento motivado, que é a mesma coisa que persuasão, né? Persuasão racional nesse caso, tá? Então você tem lá as provas que estão apresentadas, o juiz vai fazer a avaliação conforme a sua, né, a sua experiência, sua vivência, seu conhecimento de direito, tá? Então tudo isso é uma garantia de que você teria, né, efetivamente aí a utilização de provas, né, para garantir aí essa validade dentro de um processo contraditório. Então, aí eu estaria mais próximo da verdade possível, tá? Então, claro, e aí ele vai montando ali, né, a sua convicção, é um quebra-cabeça, né? Então, se a gente pegar aqui o artigo, deixa eu achar o artigo aqui, o artigo 100 e aqui, ó, 155, ele começa lá com da prova, né? Da prova começa no artigo 155 aqui, tá certo? E aí você tem um título, né? Um título aqui, o título sétimo, tá? E fala o seguinte, ó, o artigo 155, vamos até anotar ele aqui para a gente não esquecer, ó. Então, o artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? No artigo 155 do Código de Processo Penal, fala assim, ó: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Olha só, o juiz, olha o que eu li, o juiz, não li tudo não. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, tá? Então ele vai avaliar a prova, então ele é destinatário da prova, tá? Dentro dessa linha, né, vinculada ao princípio do contraditório, então ele vai formar aí o seu convencimento, ó. Essa apreciação aqui é livre dele com base no conhecimento, né? É uma pessoa habilitada, né? Qualificada para isso. Vamos terminar aqui, ó. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, quando ele lê, né, por exemplo, ele vai ter acesso à leitura do inquérito, na denúncia, né, ele vai ler lá o que foi apurado no inquérito. O que está escrito efetivamente não vai tomar isso exclusivamente como uma verdade, ele tem que verificar aquilo, né? Então, a fundamentação da decisão não é exclusiva em informações colhidas, né? Logicamente, é claro, você tem uma série de provas, né? Ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas, né? Então, algumas são mais contundentes, tá? Parágrafo único, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei, né? Então, o estado, né, civil aí nesse caso, tá? Mas que já tem elemento de garantia, né? Que fulano é fulano, até para não ter aqueles erros, né, de identificação, lembra? Né? Nós temos pessoas que foram, né, injustamente penalizadas até por erro de identificação, tá? Então, nesse caso é importante verificar, eu tenho que provar que o João é o João, né? Então, a identificação já está garantida, pelo menos em tese. Isso é inadmissível, como disse o Luiz Fux, né? Que esses erros no judiciário, vinculados à identificação da pessoa, né? Você tem que provar que fulano é fulano, né? Então, isso não teria lógica, tá? Vou apagar para a gente falar dos princípios aí, que são vinculados à prova, né? Beleza? Tomar uma aguinha aqui. Espera só um pouquinho, Rogério. Tá bom.
Beleza. Gente, aí, ó, se alguém não respondeu o avaliar, eu acho que o prazo é amanhã, hein? Até amanhã, o último prazo. Aí a gente está pedindo encarecidamente para que vocês, quem não respondeu, é claro, né? Faça lá o avaliar, tá bom? Norton, beleza então? Valeu. Anota aí o 155, hein, gente? Tá aí a parte dele, você tem as provas, né? Ou das provas. Aqui nós temos os princípios. Tá? Logicamente, os princípios vinculados às provas, tá? Então, um princípio aqui, deixa eu ver se eu coloco número, vamos colocar número, né? A gente quase não usa número, aqui eu vou colocar o número. Princípio da autorresponsabilidade das partes, né? Ó, princípio da autorresponsabilidade das partes. Acusação, defesa aí, né, ó, o acusado, o ofendido, tá? Então, nesse caso aí, né, o ônus da prova é distribuído aí a cada um das pessoas, tá? Então, né, cada um dos sujeitos é responsável pela consequência da sua inatividade, tá? Então, vamos colocar assim, ó, as partes são responsáveis, cada uma delas, né, são responsáveis pela consequência de sua inatividade, né, ó, pelas também, né, consequência, pode ser no plural, né, de sua inatividade. Tem um outro nome aqui, né? Tem um outro nome aqui que você já viu aí, provavelmente muitos professores já falaram isso para você, né? O direito não socorre aqueles que dormem, né? O direito não socorre aqueles que dormem, tá? Então ele tem que agir, ele tem que correr atrás, né? Então você tem um ônus aí de prova, né? E tem que correr atrás, tá? Então é interessante observar esse detalhe aqui, né? Então cada um vai buscar o que seja mais favorável àquilo que ele pretende demonstrar, então tem que trazer tudo para o processo para dar as garantias. Então ele é responsável pela consequência da sua inatividade. Não agiu, vai ser condenado, né? Ou não vai vencer o processo naquela demanda em que ele foi a vítima, tá? Então, tudo isso aí é importante de você observar dentro desse quadro, tá? Em que eu tenho que, lógico, né? Posso ter um resultado aí muito negativo para a pessoa, tá? Então, tem que comprovar a materialidade, a autoria aí nesse caso, tá? Então, tem que cumprir aquilo que é, né, pedido aí, eu tenho que levar, né, a sério, né, o elemento probatório. Então, a responsabilidade da parte. Tá aí. Então, é o princípio da autorresponsabilidade das partes nessas condições, certo? Então, posso ter um resultado muito, né, distante daquilo que eu estou pretendendo, mas porque não agi na hora que poderia, né? Então, essa é uma responsabilidade, tá? Aquisição de prova, né? Ó, que nós teríamos o princípio da aquisição de prova. Aquisição de prova, tá? Então, nós temos aqui uma configuração importante, né? A prova não pertence à parte, pertence ao processo, tá? Então, aqui, ó, a prova, ou as provas, né? Então, mas vou colocar aqui, a prova não pertence às partes, tá? Mas ao processo. Tá certo? Então, esse é um quadro importante, né? Então, a prova faz parte de um conjunto ali, que é o conjunto probatório,
tá? Então, levado ao auto aí, eu já tenho, né, essa perspectiva, né? Então, acusação, defesa, juiz, né, vão utilizar, tá? Então, né, então, nesse caso, todos podem utilizar da prova, tá? Então, todos eu estou falando o quê? Eu estou falando de acusação, tá? Estou falando de defesa, estou falando de juiz, tá? Então, nesse caso, todos aqui, esses, né, essas figuras do processo podem utilizar das provas, tá? As provas que estão no processo, tá? Independente de quem produziu a prova, todos podem utilizar, tá? Independente de quem produziu a prova, todos podem utilizar, tá? Então, existe uma comunhão de prova, tá? Então, aqui existe uma comunhão de prova, tá? Existe uma comunhão de prova nesse caso, tendo em vista que a prova não é, por mais que seja a defesa ou a acusação que tenha trazido a prova, né, a prova não pertence à parte, ela é do processo e todos têm acesso aí às informações, tá? Todos têm acesso àquelas informações relativas à prova, tá? Ou às provas, como eu poderia colocar aí no plural, tá? Logicamente, você lembra que um dos princípios do processo penal, de um modo geral, é o princípio da verdade real, né? Ele está aqui para nós também como princípio da prova, tá? Que seria o princípio da verdade real. É o que se persegue, né? Perseguimos aqui a verdade real. Então, você tem aqui uma tentativa de reconstituição fidedigna dos fatos, tá? Então, aqui eu tenho a tentativa de restituição fidedigna dos fatos, tá? Por isso que em alguns casos nós temos até reconstituição, tá? Então, não há presunção de veracidade, tá? Então aqui, ó, não há presunção de veracidade de fatos, né? De veracidade de fatos alegados, tá? De fatos alegados. São só alegações, tá? Nesse caso aí, aqui, esses fatos alegados pela defesa, ó, nesse caso, pela acusação e não contestado pela defesa, né? Ó, esse E que ficou feio, né? Alegados pela acusação, tá? E não contestados pela defesa, ó, e não contestados pela defesa, tá? Então, se não foi contestado, é considerado verdade? Não, tá? Lá no processo civil você até tem uma situação assim, né? Mas aqui não, ó. Aqui a verdade real é uma tentativa de reconstituir, né? Restituição ou reconstituição das verdades aqui. Então, assim, por isso que eu tenho até casos, né, de você ter aquela reconstituição, né, da cena do crime e tudo mais. Por quê? Porque eu não posso me basear só em fatos alegados, tá? Como verdade, aquilo não é necessariamente verdade aí, tá? Então aí nós temos um cenário, né, que pode ser feito aí a reconstrução histórica dos fatos, tá? E claro, o termo não é muito bem aceito por todos, mas você tem essa, né, possibilidade, reconstruir a cena do crime, por exemplo, né? Então é possível fazer essa, né, reconstituição da cena do crime, mas eu não posso simplesmente acreditar que aquilo que foi alegado, todas as acusações feitas, elas são verdadeiras só porque ela não foi contestada pela defesa, tá? Então não contestou, não quer dizer que aquilo que foi alegado vai ser aceito, né? Pode até acontecer, mas não é o procedimento
razoável, tá? Beleza? Bom, já encheu, vamos colocar o item 4 aí no próximo quadro. Pode fazer o print aí ou terminar de anotar. Beleza? Sim. Vamos apagar então, né? Item 4 aqui, eu não estou acostumado quando coloca número, então vamos colocar 4. Tem 4. 4 é liberdade probatória, né? O princípio da liberdade probatória. É um princípio importante, né? Que as partes podem utilizar quaisquer meios permitidos em direito, né? Então, as partes podem utilizar quaisquer meios permitidos em direito. Tá? Então, isso é um detalhe, né? E aí, para quê? Né? Para provar aquilo que estão alegando, tá? Então, tem lá os meios ilícitos, que a gente vai falar um pouquinho, né? Tá? Então, são vedados os meios... Opa! Quase que eu estava derrubando o computador. Os meios ilícitos, tá? Então, beleza. Porque são aqueles que têm garantias constitucionais, né? Então, privaticidade e tudo mais, tá? Então, é interessante pensar nisso, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí mais para frente agora. E você tem aqui também uma perspectiva de não autoincriminação, que é um princípio conhecido por todos aí, né? Então, você tem essa possibilidade também, que é o princípio da inexigência de autoincriminação, de não produzir próprias provas contra si mesmo. Popularmente é falado assim, que é inexigência de autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Na verdade, é isso aqui, tá? Então, nós temos... ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. É assim que a gente fala, né? Então, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Popularmente é isso que você conhece, mas é assim, tá? Então, deixa eu só... Esse aqui acho que está ficando fraco, né? Está vinculado ao direito constitucional ao silêncio, tá? Está vinculado ao direito constitucional ao silêncio. É um direito constitucional, né? Ao silêncio. Beleza? Aí a gente pode observar, deixa eu ver, artigo 5º, né? Olha assim, artigo 5º. E aí nós temos, deixa eu achar ele aqui, 62, 60... 3. Aqui, 63, na verdade. 62 é prisão de qualquer pessoa.
Tá, não, é o 63 mesmo. Ó, 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado, tá? Então, nesse caso, é o 63, tá? Então, você vai verificar lá, deixa eu colocar aqui em cor preta, né, ó. Esse direito constitucional aqui, deixa eu colocar ele aqui que vai ficar mais fácil, ó. Tá? Então, nesse caso, seria o artigo 5º, inciso 63 que eu falei, né? 63, tá? Da Constituição Federal de 1988, tá aí, tá? 63, beleza? O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Você conhece isso até de filme, né? Então, tá aí, é o 63, beleza? Então, esse é um ponto importante. Aí tem também cadê o azul? Cadê o azul? Tá aqui. Né? Tem o princípio da inocência, né? Vamos colocar ele também, ó. Tem o princípio da presunção de inocência quando a gente coloca, né? Ó, seria a presunção de inocência. Todo mundo é considerado inocente, né, até o trânsito em julgado de uma sentença, né, penal condenatória, tá? Então ninguém pode ser considerado culpado, tá? Então ninguém, vamos colocar lá, ó, ninguém pode ser considerado culpado até culpado aqui lá, né? Até o trânsito em julgado de sentença penal, esse L aqui, esquisito, penal, vou apagar tudo, sentença penal, né, condenatória, e recorrível, né, para ficar bem, né, tranquilo. Aí esse está ali perto também, depois a gente acha ele lá na Constituição, tá? Aí tem essa designação, vamos achar que a gente já escreve aqui, 50 e poucos esse, tá? Esse ali é 60, 50 e poucos, vamos ver aqui. Estão tudo pertinho ali um do outro, a gente acha fácil, quer ver? Tá aqui, ó, 54, 55, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, sentença condenatória, penal condenatória. Aí você vai achar isso lá no 57, na verdade, né? Ó, então, artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 1988. Tá aí, achamos, fácil, tá? É isso mesmo. Beleza, né? Já está lotado, vamos apagar e pôr o número 7, né? Lá em cima, tá? Vou apagar tudo, pode terminar aí. Tranquilo? Pode apagar? Pode, né? Beleza, então vamos lá. Apagando. 7, agora é 7. Nesse caso aqui, 7 é o princípio da audiência contraditória. Audiência contraditória, tá? Esse contraditório também é o princípio do contraditório, tá? Tá baseado no princípio, então, toda prova realizada aqui, ó, toda prova realizada admite contraprova, tá?
admite contra prova. Só se não tiver, né? Mas tem que ter a admissão disso, tá? A prova contrária, então, ela vai produzir prova, né? Então, logicamente, porque ele tem condições de utilizar do contraditório, perfeito? Então, esse é um cenário interessante aí, né? Dentro dos aspectos gerais e dentro dos princípios, o que nós fizemos até agora, tá? Aí, lógico, né? Você tem alguns aspectos, por exemplo, sobre as caracterizações, né, desse sentido aqui. Então, algumas características, tá? Vamos colocar assim, ó. Outro título, acabou. São 7 princípios. Agora nós temos algumas características importantes, né? Natureza jurídica, tá? Procedimento, objeto. Então, temos alguns elementos importantes. Por exemplo, né? A prova, né? Ela tem natureza processual, tá? Então, as normas relativas às provas, ó, normas relativas às provas, isso é uma característica importante, né? Tem natureza processual, tá? Não é direito material, é direito processual, tá? Então, logicamente, você tem uma aplicação imediata e tudo mais, tá? O outro quadro interessante é que a prova é um direito subjetivo, né? Então, logicamente, você tem uma perspectiva também de característica, tá? Então, a prova, de um modo geral, ela está vinculada, né, a um direito subjetivo, né? A prova está, vamos colocar assim, ó, está vinculada ao direito subjetivo, né? Ó, o direito subjetivo, nesse caso, é de caráter constitucional, tá? De caráter. Porque olha quantas garantias eu coloquei para você, né? Vinculada às provas em si, em termos de princípios, tá? Então tem um caráter constitucional para garantir, por exemplo, a liberdade do indivíduo, tá? Vou demonstrar a realidade dos fatos para garantir, por exemplo, a liberdade, né? Então é interessante você perceber essa nuance toda aí dentro desse quadro. Beleza? Você tem uma outra característica interessante. Opa! Você tem uma outra característica interessante, que o objeto da prova, né? Ó, quando eu pego lá o objeto, né? Ó, o objeto da prova, o elemento, né? Probatório em si, né? Ele é uma garantia para que você tenha o juiz, né? Podendo tomar a decisão dele. Então, aqui, ó, é uma base para a tomada para a tomada de decisão do juiz, tá? Então, os fatos alegados não necessariamente não podem ser considerados verdades. A hora que eu apresento o objeto da prova, eu tenho lá um elemento que garanta mais consolidação da convicção do juiz, né? Então, aí, logicamente, você tem o objeto da prova, são fatos mais relevantes dentro desse processo, tá? Então, nós estamos considerando aqui que nós estamos tratando de objetos que são vinculados a fatos relevantes, né? Ó, fatos relevantes e, portanto, necessários, tá? Não é qualquer coisa que você vai levar para ser prova, né? Porque tem algumas coisas que você não precisa, né, de provar, tá? Tem coisa que eu não preciso provar, tá certo? Por exemplo, o direito em si, né? Já está a lei está aí, você não tem que provar a lei, ela já está aí, ela já existe, né? Então, aí tem alguns elementos que não necessitam de prova. Não é bem característica, eu não vou nem escrever ali, né? Mas alguns fatos que são notórios, né?
caso, onde ocorreu o crime na cidade de Uberlândia, né, não tem que provar que a cidade de Uberlândia existe. O fato aconteceu na cidade de Uberlândia. Eu tenho que provar que a cidade de Uberlândia existe, né? Então, assim, coisas desse tipo, né? Então, esse detalhe é importante, né? E aí você tem esse quadro aí de um cenário, né, em que tem um exemplo clássico que aqui nós usamos pela doutrina, por exemplo, quando ele pega aqui o artigo, por exemplo, quando ele fala aqui do 162, né, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararam no auto, né? Então é interessante, aí está o Norton, que é da área da saúde, né? Tem alguns casos que eu não preciso efetivamente, as marcas já são tão evidentes, eu não preciso fazer uma abertura do corpo para evidenciar que ele está morto, que a morte foi provocada, né, por um determinado trauma ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, algumas coisas são dispensáveis, né? Porque se você já tem a causa da morte evidenciada, né? Quer dizer, ocorreram, sei lá, marretadas na cabeça do indivíduo. Como é que as lesões externas já demonstram. Então, não preciso de fazer um elemento assim mais evidente. Mas, Rogério, a necrópsia exigida de quem vem do meio externo é justamente para descartar alguma possível encoberta de outro tipo de morte. Isso, sim, claro. A pessoa tomou um remédio em casa e depois que ele estava morto, alguém deu uma paulada. Sim, aí é para evidenciar se estamos diante de crime impossível, isso, né? Todos que vêm externo ao hospital sem conhecimento pré-existente de causa é exigido. Isso. Mas eu tô dizendo em casos. Nem assina eu estou falando em casos de evidências, né? Não é um caso de causa-mortes, da evidência da morte, né? O que ele está dizendo aqui no 162, né? Esse é um quadro, ó. Ele fala no 162 que a autópsia será feita pelo menos 6 horas antes depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo. Quer dizer, então é uma evidência, né? Agora, aqui ela tem que ser feita até para... Eu pediria, lógico, se não foi feito, eu pediria. Por quê? Porque eu posso evidenciar um caso de hipótese de crime impossível, né? Nessas condições, se eu não sei designar a hora ali, por exemplo. Então, esse é um caso de morte violenta, quando você não tem outras indicações, eu posso fazer um exame, segundo o parágrafo único do 162, eu posso fazer só uma abordagem, quer ver? O 162, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, né? Que é o que você está falando, né? Quer dizer, eu posso ter outra situação de outro crime, né? Mas não eu posso fazer isso, ó. Ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificar de alguma circunstância relevante. Então, aqui eu tenho essa abertura, né, do parágrafo único do 162. Dá uma olhadinha aí, o Norton, porque olha só, nesse caso, eu pediria sim, né? Dependendo do caso, da acusação, eu iria pedir lá entrar com um crime impossível. Mas aqui ele fala isso, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar. Né? Casos de crime de trânsito, por exemplo, né? Ou acidente e assim por diante, né? A constatação do horário ou momento da consumação, né? Houve morte, principalmente aqueles casos de outros crimes, quando você tem omissão de socorro, né? Que o sujeito vai evadir do lugar, no caso de crime de trânsito. Ele presume que o sujeito está morto. Por que ele presumiu que o sujeito está morto? Né? Então, tem uma série de situações. O fato é que o exame de corpo, o exame pericial médico, ele é fundamental para embasar, né, inclusive, o que eu vou alegar dentro desse cenário. Tá? Então, agora, tem algumas presunções também, né? Que é o que você está vendo aí no parágrafo único do 162, né? Então, algumas coisas são interessantes. Agora, outros cenários você poderia pensar, né? Que quando você tem um sujeito que tem menos de 18 anos, ele me provou que tem 18 anos, eu já tenho uma outra
perspectiva. Eu já tenho uma presunção de imputabilidade, que é outro aspecto interessante também que você pode considerar, né? Então, isso também é interessante quando você analisa esse cenário aí da prova, né? Quando eu tenho esse quadro. Agora, temos lá alguns casos, né? De forma ou aparência, né? Por exemplo, a prova que entra como característica aqui também o caso da aparência ou da forma dela, né? Então, você tem esse caso, tá? Então, quando você fala assim de prova que ela pode ser, por exemplo, em relação à sua forma, ela pode ser testemunhal, né? Então, dentro desse quadro, ó, quando você fala em forma da prova, eu poderia ter, por exemplo, um quadro de prova testemunhal, que é baseado em testemunha, né? Então, eu tenho lá a prova testemunhal, é uma prova aceita em direito, vocês conhecem muito bem isso, né? Sabem desse quadro. Eu tenho uma prova documental, baseada em documentos, né? Apresentados aí, né? Qualquer tipo, um contrato, uma escritura, né? Um documento de contrato particular entre as partes, né? Ou você tem qualquer outro elemento material que você vai apresentar, por exemplo, a perícia e tudo mais, que depende de um exame do corpo de delito, né? Então, esse é um caso interessante que você pode considerar nesse cenário, tá? Agora, é lógico, né? Nós temos algumas situações que revelam ali um quadro de provas que são consideradas ilícitas, né? Lá no artigo 5º, ele faz uma observação no 56, ó, artigo 5º da Constituição. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Então é interessante isso, eu não posso ter qualquer prova, né? Então, provas ilícitas, né, eu não vou permitir dentro do processo, o Estado não vai permitir, né? Então, logicamente, você não pode, né, ter essa permissão, tá? Então, ó, quando eu pego o 157 do Código de Processo Penal, quer ver? São inadmissíveis, 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, que é essa que eu acabei de ler para você no 56, né? Então, quando eu pego lá o 56, tá? Então, aqui, ó, posso dizer que não se admite prova ilícita. Como característica das provas, não são admitidas provas ilícitas, tá? E aí você vai observar, por exemplo, esse disposto no artigo 5º, inciso 56 da Constituição de 1988, e nós temos o artigo 157 do CPP, que eu acabei de ler para você aqui, né? Então, que nós temos aí um quadro de desentranhamento, ó, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais, tá? Então, esse detalhe é interessante. Ele fala mais coisas aqui, por exemplo, ó, no parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. As provas derivadas das ilícitas entram naquela teoria da árvore do fruto envenenado, né? Então é interessante observar isso também. Teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Então você tem esse caso aqui. No parágrafo 1º, ele tem essa configuração aqui dessa derivação, né? Então, provas derivadas de provas ilícitas também são consideradas ilícitas, então não podem ser utilizadas, a menos que ela seja primária aí, né? Não tem mas se ela está derivada de uma outra prova ilícita, não tem jeito, né? Esse é um caso. Por exemplo, uma prova, né, obtida mediante tortura, tá? Então, prova, o sujeito confessa ou fala algo, mas ele foi torturado para falar. Essa prova não tem, né, validade, porque ela fere princípio constitucional, tá? Então, é interessante observar esse caso aí dentro desse cenário, né? Quem vai fazer a validação de prova também, principalmente o caso de
né, perícias e tudo mais, logicamente tem que ser pessoas habilitadas para isso, tá? Então, esse é um detalhe importante dentro desse cenário. Prova obtida sob tortura é considerada ilícita, ferindo aí os princípios constitucionais, né? Esse detalhe é importante para você visualizar esse quadro. Tem um cenário também interessante que é a interceptação telefônica, né? Quando você fala de interceptação telefônica, nós estamos falando também de situações que, obviamente, passam por essa lógica, né? Você tem aí aquela, deixa eu ver qual que é aqui, acho que é o 12 do artigo 5º aqui, ó, o inciso, cadê? 12, quer ver? Que aí fala da correspondência, ó, no inciso 12 do artigo 5º, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Então, para você ter a interceptação telefônica, tem que ter ordem judicial, né? Nesse caso, senão ela é considerada ilícita com base nessa inviolabilidade do sigilo, né? Então, é interessante observar esse quadro também dentro desse cenário. Então, você tem indícios importantes de autoria, de participação, aí o juiz libera lá né, a possibilidade de fazer interceptação telefônica. Tem uma série de quesitos importantes. Acho que ele não coloca isso aqui, eu não tenho a lei, mas tem um quadro interessante, existe lei específica para isso, né? Então, se você colocar lá uma escuta telefônica, né? Então, essa escuta, logicamente, ela vai ser uma interceptação. Se não tiver ordem judicial, não posso ter, né? Então, aquela obtenção ela é ilícita se não houver a autorização judicial, né? Então, é interessante também observar que lá no inciso 12 ele segue essa linha de raciocínio, né? Então, depende. A escuta, a interceptação telefônica, ela só vai ser válida como prova se tiver autorização judicial para esse fim, né? Inclusive, também, dentro de uma outra lógica, eu li o inciso 12, mas se você pegar, por exemplo, quer ver? O 10, ele fala da inviolabilidade da intimidade, o inciso 10 da Constituição, do artigo 5º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de uma violação. Então, temos essa possibilidade. E aí nós temos também uma decisão sobre a questão do WhatsApp, né? Recentemente, você tem uma decisão sobre as questões, que é a mesma situação da interceptação telefônica. Então, nesse caso, o WhatsApp também, né, viola essa questão da intimidade. Então, se não tiver, né, a autorização judicial, logicamente estaria violando, né, o direito à intimidade, né, que o indivíduo tem, tá certo? Então, esse é um cenário também muito interessante que você pode observar, tá bom? Beleza? Então, nessas questões aí, é bom dar uma olhada nas questões constitucionais, né? O 10, o 11, o 12, né? O 56 aqui. Então, é importante dar uma olhadinha nesse quadro, tá? Eu passei uma lista para vocês hoje. Fique tranquilo, pode fazer aí com tempo, até a semana que vem, até sexta-feira, sem problema, tá? E para vocês já irem, né, exercitando aí as questões, tá bom? E agora alguém tem essa informação sobre a semana que vem de aula ou não? Porque se parece que vocês vão fazer prova. Sou um aluno que me falou hoje cedo, alguém tem essa informação? Eu, pelo menos, tenho prova até o dia 3. Né? Então, porque parece que tem, semana que vem não teria aula dia nenhum, né? Só provas. Aí depende, né, Larissa? Eu vou apurar isso aí, eu passo a informação para vocês até, né, antes da nossa aula da semana que vem, tá bom? Então, aí vocês já vão fazendo aí as questões e tudo mais, tá? Para a gente poder preparar para a prova também, né? Nossa prova é dia. Que dia que ficou a nossa prova? É a primeira semana de. 3, né? 3 de dezembro. Tá? Então passa a semana que vem na outra, né? Beleza, pura? Então vai aí.
Eu vou... Deixa eu parar aqui.